Olá, boa noite! Seja bem-vindo à edição do informativo da TVU, TV Universitária de Uberlândia. Eu sou Patrícia Mazan e para mim é uma honra contar com a sua audiência. O nosso programa de hoje é dedicado ao tema da educação. Vamos entender quais foram os avanços na educação brasileira e temos também uma reportagem muito especial com o reitor da Universidade Federal de Uberlândia e o vice-reitor falando sobre o balanço da gestão, desde 2017 até o final deste ano. Então essa edição está só começando e eu te convido a ficar comigo. Mudanças estruturais no currículo do ensino médio e também um balanço histórico do que aconteceu ao longo deste ano de 2024 na educação brasileira. Veja uma retrospectiva que preparamos sobre este assunto. O país avançou no número de matrículas na educação infantil. Dados do censo escolar divulgados no início do ano apontam que o Brasil ultrapassou a marca de 4 milhões de crianças matriculadas em creches. A rede pública de ensino é responsável por 2 em cada 3 crianças. Muito se deve ao crescimento dos investimentos públicos em educação. Em 2022, o valor chegou a 490 bilhões de reais, o maior em 10 anos. Em 2024, ganhou destaque o debate sobre o uso de celular nas escolas. A cidade do Rio de Janeiro foi a primeira capital do país a proibir o uso no ambiente escolar. A medida se baseia em estudos internacionais que indicam que o uso excessivo da tecnologia tem impacto negativo nos alunos. No fim do ano, o estado de São Paulo também proibiu o uso do aparelho, tanto em escolas públicas como privadas, dos ensinos fundamental e médio. O Congresso Nacional discute medida semelhante que, caso aprovada, passará a valer em todo o território nacional. Essa questão do uso do celular, ela é uma coisa que acho que para grande parte dos educadores, ela é relativamente tranquila, né? Ela não pode atrapalhar a aula, ela não pode mudar demais a socialização das crianças e dos jovens, mas, ao mesmo tempo, as escolas não podem se furtar de usar o celular e de trabalhar com a questão das redes sociais de uma forma pedagógica. A proteção de crianças e adolescentes em sala de aula também foi tema de uma lei aprovada pelo Congresso e sancionada pelo governo em janeiro. Entre as medidas, a lei determina que o poder público desenvolva protocolos contra qualquer forma de violência nas escolas. Professores e funcionários devem ser capacitados para atuar na prevenção. A lei também passa a criminalizar o bullying e o cyberbullying. No fim de julho, o governo federal sancionou a lei que reforma o novo ensino médio. A legislação alterou pontos da lei aprovada entre 2016 e 2017, durante o governo Temer, que era alvo de críticas de movimentos em defesa da educação. O novo texto retoma a carga horária de 2.400 horas de formação geral básica nos 3 anos de ensino médio. Com isso, voltam a ganhar espaço as disciplinas tradicionais, como português, matemática, física e história. Mais 600 horas obrigatórias serão preenchidas com chamados itinerários formativos, com disciplinas opcionais que deverão seguir diretrizes do Conselho Nacional da Educação. As mudanças já valem a partir de 2025. Ainda em relação ao ensino médio, 2024 marcou a criação do programa Pé de Meia, com o objetivo de reduzir a evasão escolar. O programa é voltado para alunos da educação pública que sejam beneficiários do Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico. Os estudantes recebem um pagamento mensal no valor de ao menos R$ 200, que podem ser sacados a qualquer momento, além de R$ 1.000 a cada ano concluído, dinheiro que pode ser retirado após a formatura no ensino médio. O programa já beneficia quase 4 milhões de estudantes. O programa vai atender até 24 anos. Por quê? Porque nós também queremos estimular aqueles que estão fora da escola voltem para a escola. Nós não queremos deixar nenhum aluno para trás, é garantir a presença de todos os alunos do ensino médio brasileiro que concluam o ensino médio. A valorização de professores da rede pública foi tema de outra lei sancionada no início de 2024. A medida estabelece diretrizes para temas como plano de carreira, formação continuada e condições de trabalho, com jornada de 40 horas semanais, incluindo estudos, planejamento e avaliação. No mês de abril, professores e técnicos administrativos das universidades e institutos federais deram início a uma greve nacional que durou mais de 2 meses. Os profissionais pediam valorização salarial e a revogação de uma portaria que aumentava a carga horária de aulas, entre outras reivindicações.
A greve terminou depois de acordo com o governo federal, mesmo sem atender a todas as demandas dos profissionais da educação. O mais importante meio de acesso ao ensino superior público, o Enem, teve neste ano mais de 4.300.000 candidatos inscritos, o maior número desde 2021. A abstenção no segundo dia de provas chegou a 30,6%, um pouco menor em comparação ao número registrado em 2023. Os resultados finais do Enem vão ser divulgados em 13 de janeiro de 2025. O estado de São Paulo teve alguns destaques importantes na educação no ano de 2024. O mais polêmico deles foi o projeto de leiloar escolas públicas em parceria público-privada para a construção e manutenção de 33 escolas estaduais, que gerou protestos de sindicatos da educação e do movimento estudantil. O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu a implementação das escolas cívico-militares no estado até julgamento do STF. Agora vamos para um breve intervalo, mas logo mais você vai conferir uma entrevista super especial com o reitor da Universidade Federal de Uberlândia e o vice-reitor fazendo um balanço desta gestão que começou em 2017. Daqui a pouquinho, fique comigo. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Estamos de volta. Agora o foco é o balanço da gestão da Universidade Federal de Uberlândia de 2017 até o final deste ano de 2024. Uma gestão que fez história, fez muito pela nossa cidade. O bate-papo especial foi feito pela jornalista Nayara Achaia. Ela comandou a entrevista com o nosso reitor, Walden Stephan Jr., e também com o nosso vice-reitor, Carlos Henrique Martins. Confira. Estamos de volta com o Informativo TVU. E hoje nosso tema em destaque está relacionado ao fim de um ciclo muito importante para a gente. Há 8 anos, Walden Stephan Jr. assumia a gestão da Universidade Federal de Uberlândia para seu primeiro mandato. 4 anos depois, ele concorreu à reeleição com um novo vice-reitor, Carlos Henrique Martins. E para falar sobre como foram esses anos, nós recebemos no estúdio para sua última entrevista conosco, enquanto reitor e vice, Walden Stephan Jr. e Carlos Henrique Martins. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigado. É uma honra ter vocês aqui. E eu queria que a gente começasse falando sobre quais foram os desafios enfrentados nesses 8 anos. Olha, todos os anos dos 8 anos foram caracterizados por muitos desafios, muitas dificuldades. Claro que também vitórias, né, que tivemos,
Mas logo no início do primeiro mandato, o grande problema que a universidade enfrentava, a reitoria estava parcialmente invadida com a questão do bairro Elison Prieto, hoje, que era um então assentamento do Glória. E isso nos causou muita preocupação e até que conseguimos superar, né, aquelas dificuldades, e tudo que precisava ser feito por parte da universidade foi feito. Houve na época um bom entendimento com o governo de Minas e de tal forma que a questão foi superada. Hoje as famílias têm as escrituras dos imóveis e aqueles que não têm ainda está em curso, e tornou-se aquele local um bairro da cidade de Uberlândia, portanto a infraestrutura vai sendo melhorada, embora exista ainda um espaço grande a ser percorrido, mas as dificuldades mais importantes foram vencidas. Né? E logo na sequência tivemos a questão da adesão à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. A nossa fundação FAEPO estava absolutamente endividada, um passivo trabalhista extremamente alto, uma dívida também com fornecedores, e foi um grande desafio a gente trabalhar com esse processo de adesão, e o Conselho Universitário entendeu que essa era a melhor solução. Lembrando que a IBSER foi criada como o último ato do segundo mandato do presidente Lula, como sendo a solução para os hospitais universitários. E nós fomos o 40º hospital da rede a fazermos a adesão. Então, professor, a gente tinha conversado aqui, antes de entrarmos no estúdio, que o senhor queria comentar um pouco sobre o hospital. Então, vou deixar essa oportunidade para o senhor. Não, certamente, porque eu acho que uma das grandes questões da nossa gestão foi esse momento realmente da gestão da IBSER no nosso hospital. Tivemos dificuldades durante a transição, mas vencemos, essas dificuldades foram vencidas. Agora estamos com a gestão plena, tenho certeza que o nosso hospital está mais pronto para a assistência da nossa população, assim também como o ensino, né, dos nossos estudantes, das nossas estudantes. E isso se revela, acho que de uma forma muito importante e satisfatória para a nossa gestão, com a entrega do novo bloco do hospital, com uma nova tipo de assistência, muito mais confortável, com ambiência melhor, para a urgência e emergência e também para os pacientes clínicos e cirúrgicos. Sim, com certeza. E a gente apelidou esse bloco, né, de Novo PS. É um bloco lindo. Fica a recomendação para vocês verem esse bloco. É uma entrega muito importante dessa gestão, né? Sim, porque quando assumimos, a obra estava interrompida. Então teve todo um trabalho que teve que ser feito primeiro para que a empresa original ela pudesse de alguma maneira deixar o terreno aberto para que a gente fizesse nova licitação. Isso foi muito desgastante e o projeto teve que praticamente ser revisto integralmente, a parte de planilha de custos, até que pudemos fazer um novo processo licitatório. E a gente foi muito abençoado com a empresa que venceu o certame licitatório. Era uma empresa que, na verdade, um consórcio de empresas que tem uma larga experiência na construção de hospitais. Isso certamente foi muito favorável. E tivemos também, de diferentes fontes, os recursos, né, elevados para garantir a finalização daquela obra. Foi coroada com a presença do nosso presidente da República, né, e o que nos deu muita satisfação, porque foi a primeira visita de um presidente da República à Universidade Federal de Uberlândia desde a federalização. Quer dizer, outros presidentes estiveram em Uberlândia, mas não para um evento na universidade. Então foi muito uma cerimônia lindíssima, né?
Além dessa entrega, claro que 8 anos e 4 anos, tiveram muitas outras, vocês querem destacar algumas? Eu creio que a Universidade Federal de Uberlândia foi muito bem sucedida nos processos de avaliação pelos quais participou. Isso, chegamos na nota 5, né? No MEC, no recredenciamento da universidade. E também é importante salientar que ao longo desses anos foi possível fazer com que cada cidade onde nós temos campus, nós temos agora a pós-graduação, a pesquisa, e isso é muito significativo também. Tivemos um avanço também nos conceitos dos diferentes cursos de pós-graduação. Então isso eu acho que tem um significado muito importante. Eu acho que tivemos muitos avanços, nem sempre visíveis, na área de informática. O professor Carlos, ele tinha sob responsabilidade a gestão do CTI, foi uma gestão muito bem sucedida lá com o Rafael e equipe, né, professor? E acho que seria um aspecto importante também. Certamente, professor. Sabemos que hoje nós vivemos num mundo absolutamente digital e precisamos estar inseridos nele. E a equipe, né, do CETIC, da Tecnologia da Informação, com a chefia do professor Rafael Paschini, fez um trabalho brilhante. Nós conseguimos fazer um trabalho que muitas vezes não é visível, é um trabalho meio subterrâneo, mas várias ações foram feitas que da agora para frente outras virão, né? Mas aquilo que é de base foi feito. Por exemplo, o ID, UFO, identidade da UFO, o nosso e-mail que foi modificado. Agora há uma possibilidade maior de controle das bolsas, né? Enfim, várias ações. E também o nosso parque tecnológico melhorou muito, avançou. A quantidade de equipamentos e de segurança no CETIC melhorou sobremaneira. Tivemos aporte de recursos, né, sobretudo do Estado de Minas Gerais, mas agora, recentemente, também com a emenda parlamentar do senador Rodrigo Pacheco. Enfim, nós temos, com isto, apesar de todas inúmeras dificuldades orçamentárias, avançamos muito nesse aspecto. Foi extremamente satisfatório e gratificante. E o senhor comentou sobre o futuro. A gente poderia ficar aqui por muito tempo, né, conversando, mas queria que o senhor começasse dando um recado, não só para quem está ouvindo, nos assistindo também, né, mas também para a próxima gestão, que começa em alguns dias. Bom, eu estava numa recepção de ingressantes há pouco, e ao final eu falei alguma coisa que eu acho que é isto. Eu era na área da saúde, e qual a recomendação que eu dei aos estudantes, mas acho isso para em todo o campo nosso de trabalho. Interessa-se na formação, na pós-graduação ou na gestão, né? Na extensão, enfim. Eu acho que nós temos que manter a dignidade, né? A dignidade nas relações de trabalho, nas relações interpessoais, nas relações das pessoas que nos procuram. E isto, creio que, sem dúvida, vai levar a universidade sempre para um outro patamar mais elevado, né? Não só por conta das nossas relações, mas também para que a dignidade mesmo da comunidade universitária seja preservada. Isso só é possível através de relações humanas, de respeito ao outro, né? Então, eu acho que como tem sido a dinâmica da universidade ao longo de décadas, né? Então, eu creio que nós estamos no caminho, inexoravelmente, para um sucesso, e é com esse sentimento que, particularmente, o professor Valder e eu saímos dessa gestão muito satisfeitos por todo aquilo que foi enfrentado e sabendo que podemos contribuir um pouco para algo que certamente irá prosseguir para o bem da nossa universidade, da nossa comunidade
e da nossa sociedade, que é aqui para quem a gente tem, que nós temos que sempre nos referir e prestar contas. Lindo, professor. Professor Valder. Nessa entrevista nós não falamos da pandemia. Sim. Essa gestão enfrentou a pandemia. E foi bom que a gente não tenha falado da pandemia, porque nós vencemos a pandemia. Além de vencermos a pandemia, nós sustentamos alguns valores fundamentais para a universidade. Autonomia universitária, os valores democráticos, o respeito intransigente aos direitos humanos, valorização da vida, valorização da ciência. Esses valores, eles são eternos para qualquer instituição universitária. E a Universidade Federal de Uberlândia, ao longo dos últimos anos, questão orçamentária, pandemia e etc., nós demonstramos que somos uma instituição resiliente, que os nossos conselhos são fortes, que a nossa comunidade é combativa, resiliente e disposta a fazer o que foi necessário para vencer as dificuldades. Então, como disse o professor Carlos Henrique, a Universidade Federal de Uberlândia tem todas as características para ser uma universidade muito bem sucedida, para prestar um serviço ainda mais relevante à sociedade e para servir de oportunidades reais, concretas, de vida para a nossa juventude. Acho que isso aqui é importante. Nesse sentido, nós desejamos à nova gestão que está chegando pleno sucesso e nos colocamos sempre à disposição para ajudar naquilo que for necessário. Ótimo. Parabéns. Obrigado por tudo. Gestão. Parabéns pela sua gestão. Muito obrigado. Nós só temos que agradecer a vocês. Muito obrigado. E é isso. O Informativo TVU fica por aqui. Você tem mais informações no Jornal da Cultura, às 9 da noite. Uma boa noite para você.